Porque aí o São Paulo em nenhum momento viu o São Paulo nervoso dentro da partida. Isso tem muito mérito do Dorival em passar o que ele pensa, o que é futebol em jogo grande como esse que a gente assistiu ontem, e a personalidade dos jogadores. A narrativa do só não ganhamos quando a arbitragem não nos permite, ela morreu ontem. Essa morreu. Essa não existe mais. E todo esse discurso contra a CBF, a comissão de arbitragem, também morreu ontem. Fala, rapaziada, bora para mais no vídeo aí. Vamos estar vendo a imprensa de todo o Brasil aí repercutindo, rasgando elogios aí pro São Paulo após mais uma vitória e a grande classificação do São Paulo aí para a semifinal da Copa do Brasil. Tá? Assiste esse vídeo até o final, que o vídeo tá espetacular. Tá muito bom o vídeo, tá? Dá aquela moral sempre escrevendo, deixando seu like, ativando o sininho, que é muito, muito importante, tá, meu parceiro? Bora pro vídeo aí. Olha, você viu ali? Não, eu comecei a olhar de baixo pra cima, eu falei, nunca que é o Denilson, impossível. Loirão, nós temos Acho que é pior que eu, será? Não, calma aí também, não, né? Calma também. É o verdade. Sgarbizinho, nosso Parei parceiro, por aí. calma. Brigou com o sol também ali, o Sgarbi, hein? Ô, Dedê, Pode agora, falar, claro que o Palmeiras é fortíssimo nos últimos anos, continua sendo com o Abel Ferreira. Mais ou menos. Só que neste confronto específico, fazendo esse recorte de Copa do Brasil, o São Paulo foi melhor nos 2 jogos. Ganhou o primeiro. Ontem poderia ter se alterado, perdido a cabeça, teve gol anulado e para muita gente, inclusive para mim, mal anulado pelo Daronco. Mas o São Paulo se recompôs rapidamente, conseguiu a virada e não há o que falar. É uma classificação justa, merecida, conquistada em campo. Que isso. Eu vou pedir o recorte pro diretor pra gente colocar isso aí todos os dias, essa fala sua. Impressionante. Tem que ter Copa do Brasil, né? O merecido, né? Foi muito merecido, né, Legal? O São Paulo jogou bem lá no Morumbi. Aliás, o jogo do Morumbi, eu nem achei que o São Paulo jogou tão bem assim. Nem achei. O segundo tempo foi um pouquinho melhor. Nem achei que foi um jogo, nossa, vistoso e tal. Acho que até o resultado foi de acordo com o que foi o jogo. Agora, ontem não, né? Ontem o São Paulo... Quando eu vi... Vamos lá, para eu não me empolgar muito. Pode, hoje pode, tá liberadíssimo, muito. Quando claro. eu vi a escalação e vi o Alisson no meio, eu falei, Dorival... Aí eu olho pro banco de reserva, 2 jogadores no banco de reserva, o Mendes e o Luan. Eu falei, 2 volantes, ele foi com o Alisson no meio. Falei, rapaz, Dorival, mas enfim, vamos lá, um jogo difícil, né? E aí comecei a pensar, falei, caramba, o Palmeiras vai começar abafando, vai ser um jogo difícil e tal. No melhor momento do São Paulo, porque o São Paulo consegue aguentar o início do jogo ali, bem, sem sofrer muito também, isso é verdade, o Palmeiras não se encontrou em nenhum momento no jogo. Quando o São Paulo equilibra o jogo, começa a ter um pouquinho mais de bola, chegar no gol do Everton, o Piquerez vai e acha aquele gol. Aí, a hora quando o Piquerez achou o gol, falei, rapaz, acharam o gol, não estava nem jogando bem, acharam o gol. Beleza, vai pro intervalo. Quando volta, com 3 minutos, o Caio faz o gol. E ali, pra mim, ali muda o jogo. Porque aí o São Paulo em nenhum momento viu o São Paulo nervoso dentro da partida. Isso tem muito mérito do Dorival em passar o que ele pensa, o que é futebol em jogo grande como esse que a gente assistiu ontem, e a personalidade dos jogadores. Todos os jogadores. Vou ser injusto aqui se eu falar, o Nestor jogou bem, o Luciano jogou bem, o Caleri jogou bem, o Caio... Todos os jogadores ontem, todos fizeram o papel de cada um. Tranquilo dentro de campo, não se deixou levar pelo gol que sofreu ali na reta final do primeiro tempo. Então, parabéns pro São Paulo. E o torcedor do Palmeiras que começa a criticar, calma, né, gente? Calma, né? O Palmeiras ganhou tudo, né? Perder uma eliminação não dá nada, rapaziada. Calma. O Palmeiras vai continuar sendo o Palmeiras gigante que é. Agora tem um detalhe que, só para acrescentar, perfeitas as suas palavras, no começo do jogo, o São Paulo toma 2 amarelos perigosos, com o Alisson, que você citou, e com o Luciano. Então, poderia ter recuado mais, poderia ter ficado tenso, o Dorival poderia ter substituído, enfim, o São Paulo continuou com a mesma postura. E como você disse, na hora do gol do Piquerez, um achado do lateral esquerdo do Palmeiras, que acabou resultando em gol, o São Paulo reagiu no início do segundo tempo. Agora, o Luciano, quando toma esse primeiro amarelo, vem a reclamação palmeirense no jogo, de que num lance que nem falta foi marcada, ele poderia ter tomado o segundo amarelo e, consequentemente, ter sido expulso. E eu te falo mais, Leirão, o cartão... Esse é o amarelo, a gente vai mostrar o amarelo que ele tomou primeiro. Esse é o amarelo justo. Isso. Justíssimo, eu ia nessa linha. O amarelo do Luciano, justíssimo. O do Alisson, eu achei que ele exagerou. Porque quando você vê o replay, o Zé Rafael dá uma valorizada no lance, mas, enfim, o Daronco quis controlar dessa forma, né? Já tentar
controlar o jogo, para o jogo não ficar um jogo mais violento, mais pegado, ele já dá o amarelo para tentar controlar. Aí o lance que não marcou nada. Então, Leirão, esse lance que a torcida reclama, você vê que o Luciano ele erra o domínio e ele tenta corrigir, tentando tocar a bola. Se ele vai com a sola, aí eu daria razão pro torcedor. Aí eu daria razão. Como ele não vai com a sola, ele vai tentar chutar a bola, pode ver, ó, ele erra o domínio, o Zé Rafael antecipa, ó, e ele vai com o peito do pé para chutar a bola. Eu acho que a interpretação, de repente, do Daronco no jogo, e especificamente nesse lance, foi justamente essa. Porque se ele vai com a sola do pé, e aí ele toma o amarelo, o vermelho e é expulso corretamente. Agora se ele tivesse dado o amarelo também não seria um absurdo, né? Ninguém poderia falar, nossa, que injustiça, Luciano foi expulso pelo segundo amarelo. Correu risco. Correu risco, isso sim. Então, enfim, é uma reclamação do Palmeiras. Sim. Agora, essa não é uma reclamação do Palmeiras, e sim do São Paulo, porque acontece o gol do Caleri e esse gol é anulado pelo próprio Daronco. Ele está bem próximo da jogada, marca a falta do Diego Costa no Zé Rafael. Mesmo assim, o VAR chama o Daronco, recomenda a revisão, o Wagner Hellway, que estava no VAR, ele vai ao vídeo, olha outra vez e fica com a sua convicção. Porque às vezes, independentemente se é certo ou errado, pelo menos o juiz assume que, vi, estava perto e quero continuar marcando. Ok, mas eu não teria anulado esse gol, eu teria validado o gol. Nem o Zé Rafael teria anulado esse gol aí. Se você falar pro Zé, ô Zé, e aí, mano? Ele vai falar, foi nada, Dena. Foi nada, Loirão. Pelo amor de Deus, não foi nada no lance. E ele tem a oportunidade de ir no VAR. E quando ele vai no VAR, eu fiquei com a sensação, leitura corporal do Daronco, que ele faz um gesto assim, ele faz assim, ó, como se estivesse avisando os meninos do VAR que o Diego Costa tinha puxado a camisa do Zé Rafael e que ele ia manter a decisão que ele teve no lance real. Mas não foi nada, né? O Diego, ele não empurra o Zé Rafael, ele simplesmente abre mão do lance. O Zé Rafael valoriza a jogada, tanto é que a reação do Zé Rafael pós o lance ela é nula. Ele nem fala nada, que até ele ficou surpreso quando o Daronco deu a falta. Um gol que deveria ter sido validado. Felizmente o São Paulo consegue a classificação. E se não conseguisse a classificação, ia dar o que falar. Aqui o Nestor é um jogador... Embora o Alisson tenha ocupado a posição. Mas o Alisson, por vezes, foi atacante, né? Na carreira já, mais cedo. Depois veio atuar um pouco mais como um meia. Mas como um volante, foram poucas as vezes do Alisson na carreira. Ele tem jogado ultimamente, viu? Mas ele tem sido usado nessa posição. Sim, mas assim, não é uma questão de longa data, né? É uma coisa mais recente e até me chegou a surpreender. Eu achei que o Dorival viria com dois jogadores de contenção ali, os jogadores... Ele tinha o Mendes no banco, por exemplo. E o Luan, que tem jogado realmente muito sem espaço. Exatamente, sem espaço. Mas não te surpreendeu, Mansur, a escalação inicial do São Paulo? Sim, a questão do Pablo Maia pesou. Naturalmente, ele talvez... Mas se o Pablo tivesse à disposição, estava em campo, jogaria. Né? Naturalmente jogaria. Não há a menor dúvida. O Pablo é um dos poucos titulares absolutos, que você não tem dúvida nenhuma. Por que, de certa forma, surpreende, né? Se a gente olha para... No período do Rogério Ceni, ainda nessa temporada, ele muitas vezes tentou ter um homem mais leve como um dos dois volantes, né? Por vezes podia ser o Mendes o volante principal, mas às vezes ele tinha com o Mendes o Nestor, ou às vezes com o Pablo Maia, o próprio Nestor, ou um outro jogador com uma característica mais leve. Quando o Dorival assume, uma das primeiras tarefas dele parece ser dar um pouco mais de consistência ao time, e ele consegue isso um pouco quase sempre tendo dois jogadores com mais características de marcação mais fortes à frente da defesa. E o jogo de hoje, em tese, era isso. Talvez ele tenha olhado para o momento dos jogadores que ele tinha com essa característica no banco, ele usou menos o Mendes do que o Ceni usava, e o Luan tem essa questão do que tem sido a trajetória recente dele no São Paulo. Talvez ele tenha entendido que o Alisson em melhor momento, e talvez tenha entendido que era importante o time ter um pouco mais de agilidade para sair com a bola. Algo que o São Paulo teve dificuldade. Os primeiros 15 minutos de jogo, principalmente, o São Paulo sofreu um pouco mais, não em chances criadas pelo Palmeiras, que, aliás, é um tema que a gente pode discutir mais adiante, que é a produção ofensiva do Palmeiras. Mas o Palmeiras praticamente emparelhava 1 contra 1 com os dois zagueiros, com o Rafinha, deixava um pouco mais solto o Caio Paulista. Se a bola chegava ao Caio Paulista, o Richard Rios saía para tentar pressionar. E o São Paulo teve dificuldade para sair de trás, encontrar um caminho de saída. Aos poucos, quando ficou um pouco mais com a bola, o São Paulo foi um time muito organizado para não se permitir pressionar.
para não permitir que a bola fosse perdida muito rapidamente, para não deixar que o Palmeiras tivesse ritmo, tivesse um volume de ataque constante, que fizesse o ambiente do estádio crescer. E a forma como sai o gol do Palmeiras, ela ilustra um jogo que o Palmeiras, com a bola, nunca esteve confortável para atacar. Ele conseguiu incomodar um pouco o São Paulo nesse início de jogo, quando pressionava e roubava rápido. Quando ele se articulava para atacar, o São Paulo sempre esteve muito organizado também. Eu estava pensando aqui, apesar de o Palmeiras ter tido 16 finalizações no jogo, não me lembro de um lance claro do Palmeiras de gol. De sensação de gol. Pô, agora o Palmeiras vai fazer o gol. Não houve, né? Não. Já no primeiro tempo, quando o Palmeiras encontra o gol do Piquerez, 2 escapadas do São Paulo talvez tenham sido as mais perigosas do jogo até ali. Né? O Nestor fazia um movimento para dentro, Caio Paulista passando, o Nestor, para mim, é um jogador que tem um entendimento do jogo. Eu acho o Nestor um ótimo jogador, capaz, seja por dentro, seja partindo aberto, ele tem sido muito importante. Eu vou te jogar no meio da torcida do São Paulo para você convencer o torcedor São Paulino. O torcedor São Paulino tem uma grande implicância que, claro, eu acho exagerada também, né? Mas enfim. Eu acho que falta ao Nestor ser mais decisivo. Pode ser. Eu acho que ele é um jogador interessante, um jogador de bons recursos técnicos, mas tem hora que falta ele decidir o jogo, seja com um passe para gol, seja com o gol, né? Eu acho que falta para ele melhorar o lance final ali. Mas hoje, por exemplo, saindo da pressão. Hoje, saindo da pressão e construindo a saída, por exemplo, no primeiro tempo, ele criou uma das melhores chances do São Paulo de chegar ao gol. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. E o São Paulo foi lá dentro do Allianz Parque e eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. No passado também eliminou, mas com um erro clamoroso de arbitragem a favor do São Paulo. E hoje teve um erro clamoroso a favor do Palmeiras, hein? Porque teve um gol de cabeça do São Paulo que foi absolutamente legal, normal. Não sei o que o Daronco viu ali para anular aquele gol. Mas é a nossa arbitragem brasileira que é cada vez pior. Agora o Palmeiras hoje, gente, com todo respeito, o Palmeiras foi um time comum, um time normal, longe daquele Palmeiras avassalador, que sufoca, que não dá espaço para o adversário, pelo contrário. E o São Paulo entrou muito bem taticamente hoje. Dorival Júnior, né? O Dorival sabe montar time. Caio Paulista, para mim, o melhor em campo. O David, que fez um belo gol. Agora, Henrique, Dudu, muito mal, por isso que o Abel tirou. Acabou o ciclo do Palmeiras? Acho cedo dizer, mas... Tá bom. Arnaldo, ontem na coletiva, nas perguntas dos repórteres para o Dorival, tinha um tom otimista, chegando até conquista do título, né? Falando, não, porque pode conquistar o título e tudo mais e tal. Por que você acha que esse tom é muito mais otimista do que foi no ano passado, quando o São Paulo também eliminou o Palmeiras? É que é um time mais confiante? O que você acha? Ou confiável? São alguns fatores. Eu acho que a pergunta é boa, a enquete é boa e as perguntas do Juca também são boas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o fator... peço intromissão. A pergunta que eu fiz se o Dorival fosse técnico do Palmeiras tem que ser incluída nisso, hein? É ótima. É uma boa, muito boa. Também é boa. E acho que ela tá aí para a gente debater também ao longo do programa. Eu acho que, primeiro, né, Tironi, em relação ao ano passado, o São Paulo eliminou o Palmeiras ano passado numa fase anterior a essa, né? Isso muita gente confunde. O São Paulo eliminou o Palmeiras, depois pegou o América e depois pegou o Flamengo, né? Agora o São Paulo já se classifica para a semifinal e numa situação incontestável, né? Muito se falou do lado do Palmeiras durante o ano todo, um ano se passou, que o São Paulo só tinha eliminado o Palmeiras por conta da linha do VAR não traçada, que é uma grande cascata, uma narrativa construída durante um ano e que ontem ficou muito fragilizada com essa questão da anulação do gol do Caleri e tudo mais, porque o ano passado ele ignora que o São Paulo jogou melhor na primeira partida, fez 1-0 gol do Patrick, e o Palmeiras teve o jogo nas mãos na volta quando o Rafael Veiga chutou 3-0 para fora de pênalti e colocou o São Paulo no jogo. É como se o Palmeiras, e isso morreu ontem, a gente vai entrar numa dessas respostas das perguntas feitas até agora, a narrativa do só não ganhamos quando a arbitragem não nos permite, ela morreu ontem. Essa morreu. Essa não existe mais. E todo esse discurso contra a CBF, a comissão de arbitragem, também morreu ontem.
E o silêncio do Palmeiras, só falou o Anderson Barros ontem, também foi inócuo, né? Então, esse otimismo do São Paulo, também pela condução do Dorival, sim, que é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, mas vamos combinar, é que o São Paulo ainda está numa semifinal, num campeonato que ele só foi uma vez a decisão e nunca ganhou, e possivelmente terá pela frente o Corinthians e, quiçá, o Flamengo ou o Grêmio, ou seja, não é garantia nenhuma de conquista. Mas aí vai um pouco na pergunta do Trajano. O trabalho do Dorival é incontestável até agora. Ele transformou um bando de jogadores, bons jogadores, nada mais do que isso, num time que não depende de nenhum jogador. Lembremos que ontem o São Paulo não teve o Pablo Maia, porque o pai dele faleceu na véspera da partida. A escalação foi uma coisa... Nossa, como é que vai jogar esse time? Ninguém marca nesse time. E o São Paulo dominou o jogo e dominou o confronto. Essa é também uma diferença em relação ao confronto do ano passado, quando o São Paulo jogou melhor no Morumbi e o Palmeiras jogou melhor no Allianz Parque. Dessa vez o São Paulo jogou mais nas duas partidas. E aí eu vou, só para finalizar essa primeira participação, na tua pergunta para o Juca. Se diz mais sobre o momento do São Paulo ou mais sobre o momento do Palmeiras? Para mim, ela se aplica aos dois casos. Eu acho que o momento do São Paulo é um momento ainda de construção, mas com alguma confiança e leveza, e que os jogadores que vêm entrando, saindo do departamento médico ou da categoria de base, vêm jogando e vêm correspondendo à mesma altura dos titulares. Isso é um trabalho coletivo, né? Então, pode ser o Juan ou pode ser o David, pode ser o Caleri, pode ser o Luciano, pode ser o Rato, e o Dorival conseguiu isso. Isso é indiscutível, que ele conseguiu dar um padrão, independentemente da escalação, porque ela nunca se repete, porque sempre tem alguém machucado, suspenso ou com algum problema extracampo, como teve, lamentavelmente, o Pablo Maia.